A vida tem sido cheia de desafios e algumas pequenas vitórias. Perder meus pais quando era jovem me atingiu profundamente, como uma dor que nunca realmente vai embora. Mas tive sorte quando o casal de idosos que morava ao lado, os Silva, me acolheram. Eles eram as pessoas mais gentis que alguém poderia conhecer, me tratavam mais como neta do que como alguém que estavam ajudando. Não tínhamos muito dinheiro, mas éramos ricos em amor, e isso era tudo que importava. Justamente quando eu estava completando 19 anos e pensando na faculdade, os Silva faleceram em um acidente de carro. De repente, eu estava sozinha novamente. Eles me deixaram uma pequena quantia para os estudos e sua casa no subúrbio. Era um lar aconchegante, cheio de memórias, mas tinha muitas lembranças do passado para mim, então a vendi e comprei um pequeno apartamento na cidade, perto da faculdade onde me matriculei para estudar gestão financeira. Era bom ter um plano e estar seguindo em frente. As aulas eram difíceis, mas interessantes, e eu me esforçava para aprender tudo que podia sobre números e mercados. Depois da faculdade, consegui um emprego decente. Meus dias eram preenchidos com trabalho e eu estava me virando bem, mas as noites eram diferentes. Mesmo com a cidade cheia de pessoas, parecia estranhamente solitária. Foi quando conheci Ricardo em uma festa de amigos. Ele era extrovertido, engraçado e não se importava com quem notava sua energia. Ela era contagiante, e nos conectamos desde o momento em que ele esbarrou em mim e derrubou minha bebida. Ei, cuidado! Exclamei, mais surpresa do que chateada. Foi mal, deixa eu compensar. O que você estava bebendo? Ricardo sorriu sem um pingo de culpa. Só cerveja, disse, tentando não sorrir muito. 2 cervejas chegando, ele gritou por cima da música, indo em direção ao bar improvisado. Esse era o Ricardo, simples, direto e sem drama. Passamos a noite inteira conversando sobre tudo e nada. Ambos amávamos filmes antigos e odiávamos sushi. Conversar com ele era fácil, e quando a festa acabou, eu não queria dizer adeus. 2 anos depois, ele me pediu em casamento. Não houve grandes gestos, éramos só nós dois assistindo TV quando ele tirou um anel do bolso. Casa comigo, ele disse, segurando o anel com tanta força que achei que pudesse quebrá-lo. Eu ri, não porque fosse engraçado, mas porque era tão a nossa cara. Perfeitamente imperfeito. Sim, claro, seu bobo, respondi. Casar não mudou muito no início. Ainda éramos as mesmas pessoas, só que agora oficialmente unidos, o que parecia certo. Nos estabelecemos em meu pequeno apartamento na cidade, ainda perto das ruas movimentadas, mas agora com alguém para compartilhar os momentos quietos. A vida parecia mais completa e, pela primeira vez em muito tempo, as noites não pareciam tão solitárias. O casamento trouxe um senso de conforto, mas a vida tem um jeito de nos manter alertas. Os pais de Ricardo, senhor e senhora Santos, eram pessoas maravilhosas. Moravam em uma casa aconchegante no subúrbio e me receberam em sua família desde o início. Eu podia ver de onde Ricardo tinha herdado sua natureza descontraída. O carinho deles era um bálsamo para meu coração, que ainda doía por ter perdido minha própria família. Estamos tão felizes que você faz parte da nossa família agora, a senhora Santos frequentemente dizia, apertando minha mão com tanta gentileza que era ao mesmo tempo reconfortante e um pouco avassalador. Obrigada, eu realmente aprecio como vocês me acolheram, eu respondia, me sentindo verdadeiramente grata. Visitar os Santos tornou-se nossa rotina de fim de semana. Aqueles dias eram preenchidos com churrascos no quintal e longas conversas tomando café. A vida era boa, simples e honesta. Mas então tudo mudou. Ricardo foi chamado para uma longa viagem de negócios. Ele ficaria fora por um ano inteiro. Era uma oportunidade fantástica para sua carreira, mas o momento não poderia ter sido pior. Logo depois que Ricardo partiu, a saúde do senhor e da senhora Santos começou a declinar, e aconteceu rápido. Um dia, a senhora Santos me ligou, sua voz cheia de preocupação. Laura, odeio pedir, mas realmente preciso da sua ajuda. O senhor Santos não está bem, ela disse, sua voz embargada de emoção. Sem pensar 2 vezes, arrumei uma mala e fui para o subúrbio. Ver o senhor e a senhora Santos tão frágeis me abalou. O senhor Santos, que sempre tinha sido forte e firme, agora parecia tão pequeno, conectado a tubos e máquinas.
Rapidamente me estabeleci ajudando na casa, cozinhando, limpando e fazendo o que precisasse ser feito, enquanto a senhora Santos se concentrava em cuidar do marido. À noite, eu sentava com eles, lendo em voz alta os livros favoritos do Sr. Santos. Ele frequentemente fechava os olhos antes que eu terminasse um capítulo. Obrigado, Laura, ele sussurrava nos dias bons, sua voz apenas uma sombra do que costumava ser. É um prazer, de verdade, eu dizia, gentilmente apertando sua mão, tentando oferecer conforto das pequenas maneiras que podia. Uma tarde tranquila, enquanto eu cortava legumes para o jantar, a senhora Santos sentou-se à mesa da cozinha. Ela parecia mais velha que o normal, o peso de tudo claramente pesando sobre ela. Laura, não sei como dizer isso, mas estamos em uma situação difícil, ela começou, torcendo as mãos nervosamente. O Sr. Santos sempre tinha sido o provedor da casa, e com ele tão doente, a senhora Santos estava claramente estressada. Larguei a faca, dando-lhe minha total atenção. Estamos com dificuldades, querida. Odeio até pedir, mas você consideraria alugar seu apartamento? Poderia nos ajudar a passar por esse momento difícil, ela disse, olhando para baixo, claramente envergonhada. Não hesitei nem por um segundo. Claro, senhora Santos, vou resolver isso imediatamente, respondi firmemente, querendo aliviar seu fardo tanto quanto possível. O apartamento foi alugado rapidamente, e todo mês eu me certificava de enviar o dinheiro do aluguel para a senhora Santos, junto com o suficiente para cobrir as compras e contas. Não era fácil, o trajeto para meu trabalho na cidade era um pesadelo, mas eu continuava dizendo a mim mesma que família fica unida, não importa o que. Você é uma bênção, Laura, a senhora Santos dizia, seu alívio óbvio toda vez que eu lhe entregava o dinheiro. É o que a família faz, eu respondia, embora houvesse noites em que eu deitava no quarto de hóspedes, ouvindo sons distantes da cidade, sentindo como se o peso do mundo estivesse sobre meus ombros. As ligações de Ricardo eram minha linha de vida, mesmo quando a conexão era ruim. Ouvir sua voz me mantinha seguindo em frente. Como estão as coisas por aí? Você está aguentando? Sua preocupação sempre era clara, mesmo através da estática de uma ligação de longa distância. Estamos nos virando, não se preocupe conosco, eu dizia, tentando soar alegre, não querendo adicionar às suas preocupações. A vida na casa dos Santos mudou drasticamente quando Lúcia, a filha da senhora Santos de seu primeiro casamento, apareceu do nada. Todo o ambiente mudou no momento em que ela chegou. Ela tinha uma presença que parecia um vento frio se infiltrando por baixo da porta. Eu não conhecia Lúcia muito bem, mas Ricardo a havia mencionado algumas vezes, e eu tinha visto o suficiente durante suas breves e tensas visitas para saber que seu relacionamento com o senhor e a senhora Santos era complicado. Meus dias já eram longos, equilibrando trabalho e cuidados com o senhor e a senhora Santos. O senhor Santos estava acamado e piorando, e a chegada de Lúcia só adicionou mais estresse. Ela se mudou como se fosse dona do lugar, se estabelecendo sem pensar duas vezes. Uma noite, depois de um dia especialmente difícil, o senhor Santos fez sinal para que eu me aproximasse, sua voz era um sussurro fraco e tenso. Laura, você precisa tomar cuidado com a Lúcia. Ela não é uma boa pessoa, ele disse, suas palavras fazendo meu estômago dar um nó de preocupação. Entendo, senhor Santos. Vou ter cuidado, prometi, embora não soubesse exatamente com o que deveria ter cuidado. O aviso do Sr. Santos não demorou para fazer sentido. Lúcia rapidamente deixou suas intenções claras. Uma manhã, a encontrei na cozinha, sua presença escura e fria como uma nuvem de tempestade. Só para deixar claro, ela disse, seu tom afiado, não estou aqui para ser empregada ou cozinhar para ninguém. Ela bebericou seu café, me olhando como se eu estivesse em seu caminho. Me senti uma intrusa na cozinha da mãe dela. A presença de Lúcia deixava claro que eu não era bem-vinda, mas tentei manter a calma. Tudo bem, Lúcia. Tenho cuidado das coisas até agora e posso continuar fazendo, disse, esperando manter a paz. Ótimo, porque não pretendo levantar um dedo. Afinal, esta é a casa da minha mãe, ela respondeu secamente, seus olhos me desafiando a dizer o contrário. A partir daquele dia, Lúcia fez questão de que todos sentissem sua presença, e não de uma maneira boa. Ela pedia comida só para ela e sua mãe, deixando as embalagens vazias na mesa para eu limpar. Sua atitude não era sutil e machucava, mas eu ficava quieta porque o senhor e a senhora Santos precisavam de paz.
Uma noite, a senhora Santos falou: Laura, por que você não senta e come conosco esta noite? Havia um calor raro em sua voz, e por um momento senti como se os velhos tempos estivessem de volta. Antes que eu pudesse responder, Lúcia rapidamente interrompeu. Mãe, a Laura esteve ocupada o dia todo, ela provavelmente prefere comer mais tarde. Suas palavras soavam preocupadas, mas a mensagem era clara: eu não era bem-vinda à mesa. Os dias ficavam mais pesados conforme minhas tarefas dobravam. O senso de direito de Lúcia preenchia a casa, e ela frequentemente cochichava com sua mãe à noite, provavelmente virando-a contra mim. A senhora Santos, antes gentil e compreensiva, começou a mudar. Seus sorrisos ficaram mais raros, suas palavras mais frias. Algumas semanas depois, o senhor Santos faleceu. O funeral foi um evento sombrio, com Ricardo voando de volta apenas a tempo de dizer adeus. Era a primeira vez que estávamos juntos em meses, e tê-lo ao meu lado trouxe uma sensação de alívio. Mas mesmo em meio ao luto, notei uma mudança no ar na casa dos Santos. Lúcia estava em seu melhor comportamento, agindo educadamente com todos com um sorriso forçado. Como tem sido tudo enquanto estive fora? Ricardo me perguntou baixinho quando tivemos um momento a sós depois do serviço. Bem, tudo bem, menti, forçando um sorriso. Não queria adicionar a sua tristeza contando sobre a tensão na casa. Tem certeza? Você parece um pouco desgastada, ele disse, sua testa franzida de preocupação. É só que tem sido corrido, sabe? Ajudando aqui, garanti, evitando seus olhos. Não era a hora de descarregar tudo o que estava acontecendo. Assim que Ricardo partiu, Lúcia largou a farsa. A máscara da irmã carinhosa tinha desaparecido, substituída por sua habitual atitude desdenhosa. A dinâmica na casa mudou completamente. A senhora Santos, talvez consumida por seu próprio luto, ficou distante e fria comigo. Ela parou de ter conversas comigo, apenas dando ordens, e eu me sentia mais como uma estranha do que parte da família. Lúcia tomou conta da casa como se fosse dela, agindo como a senhora do solar. Seu reinado era marcado por completo desrespeito pelos sentimentos de qualquer um além dos seus próprios. Ela começou a invadir meu quarto sem bater, vasculhando minhas coisas como se estivesse procurando algo valioso. Uma tarde, a encontrei no meu quarto novamente, e soube que as coisas só iam piorar. Eu estava no jardim tentando encontrar um pouco de paz quando notei uma caixa jogada entre os arbustos. Curiosa, abri-a e senti meu coração afundar. Dentro estavam meus relógios, joias e até algumas peças íntimas. Próximo, vários dos meus vestidos estavam descuidadamente jogados sobre um arbusto. A fúria cresceu dentro de mim enquanto pegava minhas coisas, agarrando a caixa firmemente. Entrei tempestuosamente e encontrei Lúcia largada na sala de estar, agindo como se fosse dona do lugar. Que diabos, Lúcia? Exigi, minha voz tremendo de raiva. Você não pode simplesmente jogar minhas coisas fora. Lúcia riu, um som frio e áspero que ecoou pela sala. Por favor, você é só uma hóspede, e não uma bem-vinda. Você deveria estar no jardim, ou melhor ainda, na rua. Você não passa de uma mendiga inútil, afinal, ela zombou. Suas palavras doeram profundamente, como jogar sal em uma ferida. Tremendo, me virei para a senhora Santos, que tinha acabado de entrar na sala. Senhora Santos, por favor, diga a ela que não pode me tratar assim. Esta também é minha casa, implorei, minha voz embargada. Mas a senhora Santos, antes tão gentil e doce, olhou através de mim como se eu não existisse. Esta é a casa da Lúcia agora, ela disse friamente. Ela está certa, Laura. Talvez seja a hora de você encontrar outro lugar para morar. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Fiquei ali parada, segurando a caixa, meu coração se partindo. O lar que eu conhecia, a família que pensei ter, estava desmoronando na minha frente. Apesar de tudo, fiquei por causa de uma promessa que tinha feito ao Senhor Santos em seu leito de morte, cuidar de sua esposa e não deixar Lúcia tomar o controle. Mas dia após dia, a senhora Santos começou a se tornar mais parecida com Lúcia. Suas palavras antes gentis tornaram-se afiadas, e seus olhos ficaram mais frios. Uma noite, enquanto eu limpava depois do jantar, ela disparou contra mim. Você está só sentada por aí sem fazer nada, não é?
Estou fazendo o melhor possível para manter as coisas funcionando, respondi, tentando manter a voz firme apesar de quanto suas palavras machucavam. Seu melhor, ela zombou. Poderia ter me enganado. Parece que você só está se aproveitando. Ela virou as costas e saiu, me deixando ali parada, me sentindo arrasada. Eu estava longe de ser uma aproveitadora. Tinha alugado meu apartamento e enviado quase toda a renda para a senhora Santos, e estava cuidando da maior parte do trabalho doméstico enquanto Lúcia não fazia nada além de criticar. O que meu irmão vê em você? Lúcia me provocava à noite, sua voz alta o suficiente para ecoar pelas paredes finas. Eu mordia a língua, engolia minha raiva e frustração, e me lembrava da promessa que tinha feito ao senhor Santos. A atmosfera na casa tinha se tornado insuportável, cheia de tensão e hostilidade. Uma noite, cheguei em casa mais cedo do trabalho e ouvi uma conversa que virou meu mundo de cabeça para baixo. Entrei silenciosamente, despercebida por Lúcia e pela senhora Santos, que estavam no meio de uma discussão acalorada na sala de estar. Precisamos fazer ela vender aquele apartamento. Você sabe quanto poderíamos usar esse dinheiro, Lúcia disse, sua voz gananciosa e calculista. Sim, mas como vamos convencê-la? A Laura não é burra, ela não vai simplesmente entregar, a senhora Santos respondeu, soando frustrada e gananciosa. Deixa comigo, mãe. Vou conquistá-la com palavras doces. Depois que ela assinar a transferência, podemos finalmente viver do jeito que merecemos, as palavras de Lúcia deslizaram pelo ar como uma cobra. Ouvi-las planejando tirar minha única segurança financeira me atingiu como um soco no estômago. O medo me dominou. Sabia naquele momento que não podia mais ficar. Meu coração acelerado, escapuli para meu quarto despercebida. Elas estavam planejando me roubar tudo, e eu tinha que partir antes que pudessem ter sucesso. Tomei minha decisão ali mesmo. Cada segundo naquela casa agora parecia uma contagem regressiva para o desastre. Com mãos trêmulas, rapidamente arrumei minhas coisas essenciais. Não me importei com despedidas, elas não mereciam. Escapando pela porta dos fundos, pedi um táxi para me levar à estação de trem. Enquanto estava sentada no trem, dúvidas rodopiavam em minha mente. Ricardo entenderia? Ele ficaria do lado delas? A incerteza era esmagadora, mas o medo do que poderia acontecer se eu ficasse era pior. Olhei pela janela, observando a paisagem passar borrada, uma mistura de medo e determinação se estabelecendo em meu peito. Quando cheguei ao lugar onde Ricardo estava, sua reação foi uma mistura de choque, alívio e preocupação. Seus olhos se arregalaram quando abriu a porta e me viu parada ali com uma mala na mão, provavelmente parecendo tão transtornada quanto me sentia. Laura, o que você está fazendo aqui? Está tudo bem? Ele perguntou, dando um passo para o lado para me deixar entrar. Hesitei por um momento, absorvendo a visão familiar e reconfortante de seu lar temporário. Não, Ricardo. Não está tudo bem. Nada bem, respondi, minha voz tremendo. Ele me levou até o sofá, seu rosto agora cheio de preocupação. Me conta, amor. O que aconteceu? Ele insistiu gentilmente. Contei tudo. Expliquei como as coisas tinham piorado desde que Lúcia voltou, como a situação em casa tinha se tornado insuportável, e como elas estavam planejando me manipular para vender meu apartamento. Eu não tinha querido preocupá-lo enquanto estava fora trabalhando, mas agora não havia como esconder. Enquanto eu falava, o rosto de Ricardo ficava mais sombrio a cada palavra. Quando terminei de falar, seus punhos estavam cerrados e sua mandíbula tensa de raiva. Por que você não me contou nada disso antes? Ele perguntou, sua voz cheia de preocupação e frustração. Não queria causar mais problemas. Achei que poderia lidar com isso, admiti, me sentindo tola agora. Laura, caramba, você não deveria ter que lidar com algo assim sozinha, ele explodiu, levantando e andando pela sala. Não posso acreditar que minha mãe e Lúcia tratariam você assim. Ele parou e olhou para mim, seus olhos intensos. Não vou deixar ninguém tratar minha esposa assim. De jeito nenhum. Sem hesitação, ele pegou seu telefone. Meu coração acelerou enquanto o observava discar para sua mãe. O telefone mal tocou 2 vezes antes dela atender. Eu não podia ouvir o lado dela da conversa, mas o jeito como os ombros de Ricardo se tensionaram me disse o suficiente. Mãe, isso tem que parar. Eu sei de tudo e não vou tolerar.
Se a Lúcia não for embora e se você não começar a tratar a Laura com respeito, acabou. Sem mais ajuda, sem mais dinheiro, nada, a voz de Ricardo era firme, não deixando espaço para debate. Houve uma troca acalorada e então silêncio. Ricardo apertou o telefone com força antes de falar novamente. Tudo bem, se essa é sua escolha, então você fez a minha. Ele desligou e se virou para mim, sua expressão suavizando. Parece que somos só nós agora, amor. Mas é tudo o que precisamos. Ele me puxou para seus braços. Me apoiei nele, me sentindo segura e amparada. Só nós, murmurei, sentindo a verdade em suas palavras. Estávamos por nossa conta agora, mas de alguma forma isso parecia ok. Ricardo e eu ficamos acordados até tarde conversando sobre tudo, como lidaríamos sem apoiar sua mãe e Lúcia, como eu poderia organizar trabalho remoto, e como seriam nossos planos daqui para frente. Parecia que estávamos construindo uma nova vida, só nós dois. Aconteça o que acontecer, estamos juntos nisso. Você e eu contra o mundo, certo? Ricardo disse com um sorriso determinado. Certo, respondi, sorrindo de volta, me sentindo mais confiante com ele ao meu lado. Os próximos dias foram agitados. Organizei com meu trabalho para trabalhar remotamente, o que felizmente eles concordaram. Ricardo me ajudou a tirar minhas coisas do depósito e montamos um pequeno escritório no canto de sua sala. Não era perfeito, mas era tranquilo e era nosso. Cerca de uma semana depois de nossa nova rotina, recebi uma ligação que parecia um fantasma do passado. Era a Senhora Santos, sua voz, antes tão doce para mim, agora soava áspera, cheia de desespero e direito. Laura, por que não recebi o dinheiro deste mês? Você sabe que dependemos dele, ela exigiu imediatamente, seu tom afiado e acusador. Por um momento, fiquei muda de espanto com sua audácia. Era inacreditável. Desculpe, mas depois de tudo, você ainda espera que eu sustente vocês? Perguntei, minha voz mais surpresa do que com raiva. Ao fundo, pude ouvir a voz de Lúcia, afiada e irritada. Ela é só uma ingrata. Faça ela transferir o dinheiro. Respirei fundo para acalmar a raiva crescendo dentro de mim. Suas palavras cruéis ecoaram em minha mente, palavras que tinham cortado fundo. Senhora Santos, a Lúcia me chamou de mendiga impiedosa, lembra? Não vou mandar dinheiro para pessoas que me tratam assim. Acabou. Houve silêncio do outro lado, e quase pude imaginar a expressão chocada da Senhora Santos. Mas somos família, ela finalmente disse, sua voz uma mistura de raiva e desespero. Não, família não trata um ao outro dessa maneira. Adeus, Senhora Santos, disse firmemente e desliguei antes que ela pudesse responder. A ligação me deixou abalada, mas Ricardo estava bem ali, seu apoio sólido como sempre. Você fez a coisa certa, Laura. É hora delas aprenderem a se virar sozinhas, ele me garantiu, envolvendo seu braço em meus ombros. Não muito depois de nos estabelecermos de volta em nossa cidade natal, outra surpresa chegou, eu estava grávida. A notícia nos trouxe uma alegria que não esperávamos, e de repente o futuro parecia brilhante e cheio de possibilidades. Decidimos que era hora de vender meu apartamento e comprar uma pequena casa no subúrbio, em algum lugar perto de uma boa escola onde nossa criança pudesse crescer. Enquanto planejávamos a mudança, outra ligação chegou, dessa vez da Senhora Santos. Sua voz soava diferente, quase lastimável. Laura, eu cometi um erro. Lúcia me forçou a vender a casa, pegou o dinheiro e me deixou sem nada. Eu poderia ir morar com você e Ricardo? Ela perguntou, sua voz tremendo, implorando por ajuda. Era um teste da minha determinação. Senhora Santos, você escolheu esse caminho quando ficou do lado da Lúcia contra nós. Poderia ter feito uma escolha diferente, disse, mantendo minha voz firme apesar do tumulto que sentia por dentro. Eu sei que cometi erros, mas você tem um coração bondoso. Não pode perdoar uma senhora idosa por suas escolhas ruins? Ela implorou. Suspirei, sentindo uma pontada de pena, mas também lembrando toda a dor que suas ações tinham causado. Eu perdoei você há muito tempo, mas isso não significa que posso deixar você voltar para a minha vida. Você precisa viver com as consequências de suas ações, assim como eu vivi, respondi e encerrei a ligação com uma decisão firme. Bloqueei seu número.
Continuamos com nossos planos e compramos uma charmosa casinha com jardim, um lugar onde nossa criança poderia brincar e crescer. Numa manhã de quinta-feira tranquila, enquanto folheava o jornal com meu café, uma manchete chamou minha atenção: mulher local presa por esquema massivo de fraude. Olhei fixamente para a foto em descrença. Lá estava Lúcia, algemada, parecendo completamente derrotada. Senti uma mistura de choque, se sou honesta, um pequeno senso de justiça quando vi a notícia. Ricardo, olha isso, chamei, segurando o jornal para ele ver. É a Lúcia. Ela foi presa por fraude. Ricardo pegou o jornal e examinou o artigo com uma expressão séria. Nossa! Não posso dizer que estou surpreso, mas ainda assim, é muita coisa para absorver. É sim, concordei. Mas ela fez suas escolhas e agora está enfrentando as consequências. Quando disse isso, percebi que me deu um senso de encerramento que não sabia que precisava. Eventualmente, ouvimos através de amigos que a senhora Santos estava morando em um pequeno apartamento, trabalhando em 2 empregos só para sobreviver. Sua pensão não era suficiente para cobrir suas despesas e a dívida que Lúcia tinha deixado. Você ouviu sobre sua mãe? Um dos amigos de Ricardo, Francisco, perguntou uma noite quando ele e sua esposa vieram para um churrasco no quintal. Sim, ouvi, Ricardo disse enquanto virava os hambúrgueres na grelha. Sua voz tinha um toque de tristeza, mas também um senso de finalidade. Ela escolheu seu caminho, Francisco. É difícil, mas é assim que é. Francisco assentiu, compreendendo. Não havia mais nada a dizer. Você está certo, cara. Só achei que você deveria saber. A conversa mudou depois disso, derivando para tópicos mais leves como esportes e trabalho. A vida tinha seguido em frente, e nós também. A verdadeira alegria de nossa nova vida ficou clara quando Helena nasceu. Tornar-se pais mudou tudo. Mudou nossas prioridades, nossos sonhos e até curou algumas das velhas feridas, preenchendo-as com novo amor. Dá para acreditar que ela é nossa? Sussurrei para Ricardo uma noite enquanto estávamos ao lado do berço de Helena, observando-a dormir pacificamente. Ela é perfeita, Laura. Simplesmente perfeita, Ricardo murmurou, sua voz embargada de emoção. Passávamos nossos dias maravilhados com cada pequeno marco que Helena alcançava, cada sorriso, cada risada. Ela era nosso pequeno milagre, e com ela, as lutas do passado começaram a desvanecer, abrindo espaço para novas memórias mais felizes. Cada dia era simples, preenchido com pequenos momentos de alegria que lentamente criavam a bela história de nossa família feliz. Às vezes, quando Helena brincava no jardim, eu me pegava pensando em como a vida dá voltas. As perdas que sofri quando jovem, o acolhimento do Silva, o encontro com Ricardo, as dificuldades com os Santos e Lúcia, tudo isso me trouxe até aqui, a este momento de paz e contentamento. Nossa casa, embora modesta, estava sempre cheia de risos. As paredes que antes testemunharam momentos de tristeza agora ecoavam com as corridas alegres de Helena pelos corredores. O jardim que plantamos juntos florescia, assim como nossa pequena família. Ricardo continuava sendo meu porto seguro, mais ainda do que antes. Nas noites tranquilas, depois que Helena dormia, costumávamos sentar na varanda, tomar um chá e conversar sobre nosso dia. Era nesses momentos simples que eu percebia o quanto tínhamos crescido juntos, o quanto tínhamos superado. Sabe, disse Ricardo uma noite, enquanto observávamos as estrelas, às vezes penso em como tudo aconteceu. Foi difícil cortar laços com minha mãe, mas olhando para você e Helena, sei que fiz a escolha certa. Apertei sua mão, entendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Às vezes as escolhas mais difíceis são as que nos levam aos lugares mais felizes. Nossa vida se estabeleceu em uma rotina confortável. Eu continuava trabalhando remotamente, agora com mais flexibilidade para estar presente nos momentos importantes de Helena. Ricardo foi promovido em seu trabalho, e embora ainda viajasse ocasionalmente, nunca mais aceitou missões longas que o mantivessem longe de casa por muito tempo. Ocasionalmente, notícias sobre Lúcia ou a senhora Santos chegavam até nós através de conhecidos em comum, mas era como ouvir sobre personagens de uma história distante, não havia mais poder em suas ações para nos machucar ou perturbar nossa paz. Uma tarde, enquanto ajudava Helena com sua lição de casa, ela me fez uma pergunta que tocou meu coração: Mamãe, por que não temos mais avós como minhas amigas?
Por um momento, fiquei em silêncio, pensando em como explicar nossa história complexa de uma maneira que uma criança pudesse entender. Sabe, meu amor, respondi finalmente, algumas famílias são diferentes. A nossa é pequena, mas é cheia de amor. Às vezes, as pessoas que deveriam estar próximas fazem escolhas que as afastam, e está tudo bem. O que importa é que nos temos uns aos outros. Helena pareceu refletir sobre isso por um momento antes de sorrir e voltar à sua tarefa. Sua inocência e aceitação me lembraram que às vezes as explicações mais simples são as melhores. Com o passar dos anos, aprendi que família não é apenas sobre laços de sangue ou obrigações. É sobre escolhas, respeito e amor verdadeiro. Os Silva me ensinaram isso primeiro, e agora eu estava vivendo essa verdade com minha própria família. Nossa casa se tornou um lugar de acolhimento não apenas para nós, mas também para os amigos de Helena e para os colegas de trabalho que às vezes vinham nos visitar. Era como se tivéssemos criado nosso próprio pequeno mundo, onde o passado servia apenas como uma lembrança do quanto tínhamos crescido. Numa manhã de domingo, enquanto preparava o café da manhã e ouvia as risadas de Helena e Ricardo vindo do quintal, percebi que tinha encontrado algo que procurei durante toda a minha vida, um verdadeiro lar. Não era sobre o lugar em si, mas sobre as pessoas que o preenchiam com amor. A vida não tinha sido fácil, mas cada desafio nos tornou mais fortes. Cada decisão difícil nos trouxe mais perto de quem deveríamos ser. E agora, olhando pela janela da cozinha para minha pequena família, sabia que tudo tinha valido a pena. As feridas do passado tinham cicatrizado, deixando apenas lições valiosas. Aprendi que às vezes é preciso perder uma família para encontrar outra, que o perdão não significa necessariamente reconciliação, e que o amor verdadeiro é capaz de construir algo novo das cinzas do que foi perdido. Ricardo, Helena e eu continuamos escrevendo nossa história, dia após dia, momento após momento. Uma história de superação, de amor e de escolhas corajosas. Uma história que prova que a família que escolhemos e construímos pode ser mais forte do que aquela em que nascemos. E assim seguimos em frente, não mais olhando para trás, mas sempre gratos pelo caminho que nos trouxe até aqui. Nossa pequena família era tudo o que precisávamos, e isso era